Boa noite, pessoal. Conforme a gente combinou, eu estou gravando essa aulinha aqui para vocês, tá? É, De novo, eu vou disponibilizar o material lá no Teams e esse link aqui vai ficar disponível aí no Teams, tranquilo? Não se preocupem caso vocês tenham dificuldade aí de assistir, eu vou dar uma revisada na próxima aula sobre o que a gente tratar nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Na aula passada, nós começamos a ver os sujeitos do processo de execução, né? E aí nós vimos quem ocuparia o polo ativo. E aí nós vimos aí a legitimação, a legitimidade ordinária, né? E a legitimidade extraordinária. Então, olha só, pessoal, como sujeitos do polo ativo da execução, aí nós vamos ter a legitimidade ordinária originária, certo? Que justamente vai ser legítimo para ocupar o polo passivo da execução o credor que consta lá no título, né? Lembra do princípio da nulidade da execução sem título? Então, olha só, o título é o documento mais importante da execução. Nele está todas as informações daquele crédito que se pretende executar, certo? Então, a legitimidade ordinária originária ou primária é justamente, né, o credor, aquela pessoa que consta lá no título como devedor, né? A gente encontra essa disposição lá no 778 do CPC. Nós também vimos que essa legitimidade pode ser ordinária, mas de forma superveniente, ou seja, aquele devedor que consta lá no título vai ser substituído por uma causa superveniente. Então acontece algum ato ou algum fato posterior ao surgimento do título que vai modificar quem é o devedor, certo? E aí nós temos a hipótese de causa-mortes, ou seja, se o devedor vier a falecer, aí nós temos aí o espólio, os herdeiros ou sucessores, né, podendo ser, aliás, sendo os novos devedores. Lembrando sempre aí, né, que os herdeiros e sucessores vão responder na execução na medida dos seus quinhões, né? Então, apenas dentro do patrimônio originário lá do decujus, certo? Outra possibilidade de legitimidade ordinária superveniente é por ato inter vivos, né? Então aí nós temos a cessão de crédito, né? A cessão de crédito vai alterar quem é o credor. Então nós temos um credor originariamente e porventura esse credor vai assumir um terceiro vai assumir o lugar de credor. E também lá nos casos de subrogação, olhar lá a questão do pagamento, né, feito por terceiro. Tranquilo, pessoal? Então a gente vê aqui que esses dois são por ato intervivos e essa hipótese por causa mortes. Então, caso o credor venha a falecer ou aconteça alguma cessão de crédito ou as hipóteses de subrogação, né? Aí nós temos uma alteração de quem é o credor. E por fim, nós temos a legitimidade extraordinária, é aquela em que o indivíduo ele não é credor, mas vai poder manejar a execução para satisfazer aquele direito que é alheio, que não é dele. Certo, pessoal? E aqui o exemplo que nós temos é a possibilidade do Ministério Público manejar a execução, mesmo não tendo sido parte, mesmo não sendo o credor. O Ministério Público aí vai ter legitimidade para propor a execução. Tranquilo, pessoal? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada.
Na aula de hoje, nós vamos estudar o outro polo da execução, o polo passivo. E assim como no polo ativo, nós temos a legitimidade ordinária, primária ou secundária, e a legitimidade extraordinária, certo? De novo, a legitimidade ordinária vai ser devedor aquele que consta lá no título, certo? Então, quem consta lá no título como devedor daquela obrigação vai ser legitimado para ocupar o polo passivo da execução. E aí a gente encontra aqui a hipótese do inciso 1º, lá do artigo 779 do Código de Processo Civil, que é o devedor reconhecido como tal no título executivo. Então, por isso que a gente chama de legitimidade ordinária primária ou originária. Lá no título já consta quem é a pessoa que irá figurar no polo passivo, que irá responder pelo débito da execução. E assim como no polo, nas disposições do polo ativo, no polo passivo nós também teremos uma legitimidade ordinária superveniente ou secundária. O que acontece nesses casos, pessoal? O devedor ele vai ser substituído. Outra pessoa vai passar a ser o devedor, justamente por um ato ou por um fato que é superveniente, que é posterior ao surgimento do título. Então, é confeccionado o título e, posteriormente, por um ato ou um fato, aquele devedor vai deixar de ser devedor e vamos ter um terceiro assumindo essa qualidade de devedor, certo? E assim como lá no polo ativo, nós vamos ter a legitimidade ordinária superveniente por causa mortis, ou seja, uma vez que o devedor venha a falecer, nós vamos ter aí o espólio, os herdeiros ou os sucessores ocupando o polo passivo da execução. Lembrando novamente que os herdeiros e os sucessores vão responder aí pela dívida do decujus dentro da porção que eles receberem de herança. Obviamente, eles não vão responder mais do que aquilo que eles receberam de herança, né? Porque senão você estaria aí uma dívida ultrapassando a pessoa do devedor. Então é só aquele patrimônio daquela pessoa que faleceu que vai responder pela dívida. Tranquilo? Outra hipótese de legitimidade ordinária superveniente ou secundária é por ato inter vivos, né? Aqui, pessoal, lá na legitimidade ativa, nós tínhamos a cessão de crédito. Aqui nós vamos ter a figura da assunção a assunção de dívida, que um terceiro vai assumir a dívida no lugar do devedor originário, certo? Então aí, claro que a gente vai ter que, quando vocês estiverem estudando, eu recomendo vocês irem lá em Direito das Obrigações, relembrarem as disposições sobre assunção de dívida, transmissão das obrigações, certo? Tranquilo? Então, o novo devedor que assumiu essa obrigação, que fez a assunção de dívida, ele passa a ser o novo devedor. Então, ele vai ser parte legítima para responder aí pela execução. Tranquilo? E a legitimidade extraordinária funciona basicamente da mesma forma da legitimidade extraordinária lá do polo ativo. Aqui nós vamos ter um terceiro que não vai ser devedor, certo? Ele não vai se tornar devedor, mas
ele vai responder pela dívida que não é dele, que é de terceiro, por força contratual ou quando a lei determinar essa responsabilidade, certo? Então veja que aqui a pessoa não vai figurar no polo passivo como devedor, mas sim como responsável pela dívida. Tranquilo? Primeiro exemplo, pessoal, fiador. O fiador é uma garantia fidejussória, né? Uma garantia pessoal. Quando a gente faz um contrato, aí nós vamos ter alguns contratos em que um dos contratantes vai exigir uma garantia, né? E ele vai exigir vai exigir que uma terceira pessoa, no caso um fiador que tem aí uma situação melhor financeiramente ou de patrimônio, vai garantir que caso o devedor principal não pague, o fiador arque com aquela dívida. Então veja, ó, o fiador não se torna devedor, ele não é o devedor, mas ele passou a ser um garantidor, né? Então ele passou a ser responsável pela dívida. Então, se o devedor principal não conseguir arcar com aquela dívida, os bens do fiador poderão ser objeto da execução. Então, o fiador aí vai poder ocupar o polo passivo na condição de fiador, não de devedor. Certo, pessoal? Tranquilo? Titular do bem dado em garantia. Pessoal, funciona da mesma maneira como o fiador, só que o fiador é uma garantia fidejussória. Garantia fidejussória é a garantia pessoal, né? O fiador garante o pagamento da dívida. Já quando eu tenho um bem dado em garantia, a gente tem uma garantia real. Então imaginem que em uma determinada contratação não foi estipulado fiança, né? Mas ficou estipulado que um determinado bem seria dado como garantia do pagamento daquela dívida. E esse bem não é de titularidade do devedor, é de uma titularidade de um terceiro, né? Então veja, quando essa dívida foi executada, o devedor é o devedor. Esse terceiro que concordou em dar aquele bem como garantia vai ter o seu bem respondendo pela dívida, mas ele não será um novo devedor, né? Ele só vai ter essa legitimidade porque ele concordou em dar aquele bem como garantia do pagamento da dívida. Tranquilo? Ele não passa a ser um novo devedor, né? Ele só vai aí dar aquele bem em garantia. Ele deu um bem como em garantia, então por isso que ele vai ser legitimado para ocupar o polo passivo da execução. Tranquilo? Além dessas hipóteses, nós ainda temos a figura do responsável tributário. O que é esse responsável tributário? Vocês vão estudar lá no direito tributário a figura do responsável tributário. Para resumir, é o seguinte: quem é o devedor de tributo? É o contribuinte, certo? É o contribuinte que é o devedor de tributo. Geralmente, o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador que é tributável, certo, pessoal? Agora, em algumas situações, a lei vai atribuir responsabilidade pelo pagamento daquele tributo a uma terceira pessoa que não é o contribuinte. Então veja, ele não passa a ser devedor, mas ele se torna responsável pelo pagamento da dívida. No caso aqui, em razão de disposição
legal. Veja que essas outras situações, a gente está falando do fiador e do titular dado em bem de garantia, nós estamos falando de disposições contratuais, né? Essas duas pessoas aqui concordaram em ser responsáveis pelo pagamento da dívida, ou de forma pessoal, ou dando um determinado bem como garantia daquela dívida, certo? Já no caso do responsável tributário, é a lei, mais precisamente o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 128 ao 138, que vai estabelecer as hipóteses de responsabilidade tributária. Nós temos 3 hipóteses de responsabilidade tributária, pessoal, ou seja, que alguém que não é o contribuinte, certo? Vai passar a ser responsável pelo pagamento da dívida, tranquilo? E aí nós temos a responsabilidade dos sucessores, a responsabilidade de terceiros e, por fim, a responsabilidade por infrações. Essas hipóteses de responsabilidade tributária, pessoal, vocês vão estudar com mais profundidade quando vocês estiverem vendo direito tributário. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as hipóteses em que a gente vai ter aí a legitimidade do polo passivo. Então, nós temos a legitimidade ordinária primária, né, que é o devedor que consta lá do título. A legitimidade ordinária secundária, que é alguém que passou a ser devedor em razão de um ato ou fato, né? Pode ser em razão da morte do devedor ou em razão lá da assunção de dívida, né? E nós temos aí a legitimidade extraordinária, que é quando uma terceira pessoa, mesmo não sendo o devedor, né, assumiu essa responsabilidade por meio de contrato ou em razão de disposição legal. Certo, pessoal? Então são essas as pessoas que vão ocupar polo ativo e polo passivo do nosso processo de execução. Como vocês já viram, quando vocês estavam estudando lá em Teoria Geral do Processo Civil, quando vocês estudaram as partes, os sujeitos do processo, vocês estudaram lá que nós temos as partes, o juiz, né, os auxiliares da justiça, mas em algumas situações nós temos um terceiro, ou seja, uma pessoa que não é parte, mas que porventura vai intervir naquela relação processual, né? É o que a gente chama de intervenção de terceiros, né? Então, olha só, quando nós temos aí um terceiro, uma pessoa que não é parte originariamente daquele processo, mas que vai poder intervir naquele processo, né? Seja para ajudar, seja para ser contrária às partes, né? Então ele vai intervir, obviamente, para defender um interesse próprio que está relacionado com aquela demanda ali travada entre as partes originárias, né? No processo de execução, pessoal, o que acontece? A gente vislumbra com mais possibilidade, digamos assim, as intervenções de terceiros previstas lá no nosso Código de Processo Civil no processo de conhecimento, né? A gente tem até uma discussão que o Daniel Amorim de Assunção Neves, que é um doutrinador de processo civil, ele trata. O que acontece? Muitas disposições gerais de normas processuais, da teoria geral do processo, às vezes parecem feitas apenas para o processo de conhecimento, sendo que nós temos aí o processo de execução, certo? Então acaba que as intervenções de terceiro típicas, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora,
que a gente vislumbra ela de forma mais clara lá no processo de conhecimento. Mas também existe intervenção de terceiros no processo de execução. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, primeiro, nós temos dois tipos de intervenção de terceiro, as típicas e atípicas. Assim como a gente tem lá modalidades contratuais, modalidades de medidas cautelares, quando a gente fala típicas e atípicas, é típicas porque aquele modelo já está previsto na lei. E atípicas é porque a lei não estabeleceu um modelo, mas acaba sendo admissível, né? Quais são as intervenções de terceiros típicas que vocês já estudaram lá quando vocês estavam vendo sujeitos do processo? Nós temos a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, certo? Nós temos então aí 5 modalidades de intervenção de terceiro típicas, certo? Nós temos 2 delas, no caso a denunciação da lide e o chamamento ao processo, que elas são inadmissíveis no processo de execução. Essas 2 modalidades de intervenção de terceiro são exclusivas do processo de conhecimento. Então, apenas no processo de conhecimento você vai ter a figura do denunciante, né, que pode ser tanto autor e réu, que vai chamar aí um terceiro para participar do processo, quando tiver aí um direito de regresso, né? Muito comum nas relações lá de contrato de seguro, por exemplo. Já o chamamento ao processo acontece justamente na hipótese de ser possível mais de um devedor, na responsabilidade solidária, na fiança, né? Então o réu, aqui no caso só o réu, vai chamar ao processo aquele outro devedor para também ser responsável por aquele direito, aquela dívida que está sendo cobrada naquele processo de conhecimento, certo? Mas essas 2 hipóteses de intervenção de terceiros são inadmissíveis no processo de execução. Tranquilo? Elas são típicas do processo de conhecimento. Tranquilo? Aí sim nós começamos a ver as outras hipóteses de intervenção de terceiros que vão ser típicas, né? A primeira delas é a assistência, e aí nós temos uma divergência doutrinária. A doutrina não concorda, não é uníssona, não é unânime com relação à possibilidade de assistência no processo de execução, certo? Mas a corrente majoritária entende que é perfeitamente possível a admissão do assistente no processo de execução. Lembrando aí que o assistente pode ser tanto assistente do polo ativo como do polo passivo da execução. Então ele pode assistir, auxiliar tanto o exequente quanto o executado. Tranquilo? Então, mesmo não existindo aí unanimidade, a doutrina majoritária entende que é admissível a assistência no processo de execução. Tranquilo? E aí, por fim, nós temos as 2 últimas modalidades de intervenção de terceiros, de típicas, né, que são perfeitamente admissíveis, e aí sim, tinha que ter colocado aqui como admissibilidade. Cadê?
Então, olha só, são admissíveis a desconsideração da personalidade jurídica, né? Aí nós vamos ter a possibilidade, né, de ir atrás do patrimônio do sócio ou da pessoa jurídica, né, no caso da desconsideração inversa. Então, olha só, toda vez que eu tiver como executado uma pessoa jurídica, né, uma sociedade, ou alguém que seja sócio de uma outra sociedade, nós vamos poder pedir a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o devedor é aquela pessoa jurídica. Porém, eu vou poder, através da desconsideração da personalidade jurídica, ir atrás do patrimônio do sócio e trazer esse patrimônio para responder à execução. Tranquilo? Ou no caso da desconsideração inversa, né? O devedor é o sócio, mas você vai poder ir atrás do patrimônio da pessoa jurídica para arcar aí com a dívida. Lembrando que essa desconsideração ela só é possível, né, quando existir abuso da personalidade jurídica, quando as partes agirem com abuso dela, ou seja, justamente desvirtuando essa proteção patrimonial que é dada à personalidade jurídica. Tranquilo? E por fim, o código também não veda a possibilidade do amicus curiae. Mas veja que em situações de execução vai ser raríssimo a possibilidade de amicus curiae. Aqui, pessoal, nós vamos ter aí a possibilidade de intervenção de um amicus curiae quando a gente estiver falando de ações coletivas, né? Em que você tem aí um dos legitimados entrando com ação coletiva, né? E aí eu posso justamente quando essa sentença for executada, eu vou ter aí uma relevância e uma repercussão social muito grande. E aí vai poder possibilitar, né, que esse amigo da corte, essa entidade ou pessoa física expert no assunto venha contribuir, né, para a decisão aí do tribunal, do judiciário. Tranquilo? Mas é extremamente raro as hipóteses aí. Eu, de fato, desconheço qualquer processo que tenha tido a intervenção do amicus curiae. É extremamente raro, porém admissível. Tranquilo, pessoal? E aí sim, nós temos as intervenção de terceiros atípica. Porque olha só, intervenção de terceiros no Código de Processo Civil, nós temos essas 5. Assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Essas são intervenções de terceiro típicas, porque são os modelos trazidos lá no CPC como intervenção de terceiros. Mas o próprio CPC traz em outras situações hipóteses que um terceiro, mesmo não sendo parte, vai participar do processo, certo? Então, olha só, tanto no CPC como em legislação esparsa, nós vamos ter aí a possibilidade de um terceiro participando dessa relação processual, certo? E aí isso vai acontecer tanto no processo de execução quanto na fase de cumprimento de sentença. Tranquilo, pessoal? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente imaginar ou visualizar como vão ocorrer essa intervenção de terceiros de forma atípica. Olha só, quando eu estou falando de um processo de execução, eu tenho o credor tentando receber uma dívida do devedor. Se essa dívida for uma quantia em dinheiro, o credor ele não quer receber bens do devedor. Ele quer receber dinheiro, quantidade monetária, certo? Então o que acontece? Mas se o devedor não paga,
os bens dele vão ser penhorados, vão ser expropriados, né? Ele vai perder aqueles bens para pagar aquela dívida. E esses bens vão ser vendidos. Mas veja, o credor não quer comprar esses bens, o credor quer o produto da venda. Então, esses bens vão ser vendidos para um terceiro. Então, veja que o terceiro que vem aqui arrematar os bens do devedor, ele vai intervir no processo, certo? Então, isso aqui vai ser considerado uma intervenção atípica de terceiro no processo de execução. Então você tem alguém aqui que nem é credor nem devedor, mas mesmo assim vai participar aí do processo de execução para defender aí um interesse próprio, né? Um interesse que lhe convém, certo? Outra hipótese também é nos seguintes casos. A gente vai estudar a questão de ordem de preferência de crédito, né? Imaginem só a pessoa que decretou aí, no caso da pessoa física, a insolvência, no caso da pessoa jurídica, a falência, né? Então é aquela pessoa que deve mais do que ela tem de patrimônio. Nesses casos, pessoal, olha só, se a quantidade de dívidas é maior do que o patrimônio, algum desses credores vão tomar o calote, alguns desses credores não vão receber os seus créditos, certo? E como que eu defino, como que a lei escolhe qual que é o credor que vai receber ou não, que vai ter preferência ou não? Aí a lei vai estipular essa ordem de preferência, né? Então, quando eu estiver tratando aí de vários credores, mas que não fazem parte daquele processo de execução, esses outros credores podem ingressar no processo justamente para discutir esse direito de preferência. Então imagine, eu tenho um processo civil, né, uma dívida comum que está sendo executada. Mas o devedor também é devedor de dívida trabalhista. Então esse credor trabalhista pode pleitear o seu ingresso naquele processo de execução para discutir o seu direito de preferência. Vai falar, ó, esse credor aí comum pode até receber, mas depois que eu receber. Outra hipótese também de direito de preferência é justamente o crédito da fazenda pública, né? A fazenda pública aí vai ter preferência no recebimento do seu crédito em detrimento aí do crédito comum. Tranquilo, pessoal? A gente encerra aqui. Justamente eu não vou dar muito conteúdo para não prejudicar, justamente a gente teve problemas lá com a plataforma. Mas de todo modo, eu vou fazer uma revisão sobre esses sujeitos processuais na próxima aula e aí a gente dá continuidade falando sobre a competência do processo de execução e do cumprimento de sentença. Tranquilo, pessoal? Então um abraço, até mais.